Algumas pessoas pensam que através de suas canções, através de suas pregações, estão decretando contra Deus. Estão colocando Deus na parede. Queridão, Deus é soberano e Ele tem a hora certa de trabalhar na sua vida. Deus é soberano, minha irmã, e tem a hora certa de decretar o que é necessário para o seu milagre acontecer. A pressa tem matado muitos ministros, a pressa tem destruído muitos ministérios, a pressa tem feito com que muita gente tome decisões erradas. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 2. Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai Baal-zebub, o deus de Ecrom, se eu me recuperarei desta doença. Todavia, o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe, para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz a eles: Porventura não há um Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: Tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. Versículo 9, por gentileza. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com os seus 50. Subiu até ele, e eis que ele estava sentado sobre o cume de um outeiro. E falou-lhe: A ti, homem de Deus, o rei diz: Desce. E Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. Novamente, ele lhe enviou um outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe respondeu dizendo: Ó homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. E Elias respondeu e disse a eles: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E ele lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com os seus 50. E o terceiro capitão dos 50 subiu, chegou, caiu de joelhos diante de Elias e buscou-lhe e disse: Homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida destes 50 servos teus seja preciosa à tua vista. Eis que desceu ali fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores de 50 com seus 50. Porquanto que a minha vida seja agora preciosa na tua visão. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não temas. E ele se levantou e desceu com ele ao rei. Muito obrigado, assentai-vos, por favor. Queridos, eu quero dividir algumas lições com vocês que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor costuma terminar que horas? Acabe e Jezabel passaram, e os moabitas, que pagavam tributo a Israel, se rebelaram contra o sucessor de Acabe e Jezabel, Acasias. Acasias não tinha temor de Deus. E quem não tem temor de Deus pensa que tem o controle de sua vida e das coisas as quais lhe é dada para cuidar. Então Deus lhe mostrou quem está no controle e permitiu que Moabe se rebelasse e quebrou o acordo de pagar tributo por paz para ter aliança em guerras. Isso está no versículo 1. No versículo 2, Acasias sofre um acidente grave que vai levá-lo à morte. Ele caiu pelas grades de uma janela de um quarto alto. Aqui há uma revelação da nossa geração. 2 ambientes de onde o inimigo tem feito muita gente cair: quarto
e lugar alto. Muita gente da cama que subiu não descerá como subiu. Muita gente subiu a cama só pensando, mas já não descerá mais só com pensamentos. Já descerá como um adúltero na prática. Já descerá como um prostituto na prática. E por onde passo, pregando a jovens e adolescentes, o meu conselho é: não receba na cama quem você não recebeu no altar. A cama tem sido um instrumento de queda para muitas e muitas pessoas. Nosso Brasil tem se tornado um país sexualizado, onde até as crianças estão sofrendo ataques pela ideologia de gênero nas escolas. O adultério se desenvolve. E a igreja precisa sustentar a verdade da pureza em seu caráter, em suas pregações e em suas palavras. De um quarto ele cai. Em um quarto muitos nós caímos, ou podemos cair, como Davi, como Sansão, como Rubem. Só que enquanto muitas pessoas fazem do seu quarto o ambiente da sua queda, porque trocam a eternidade por alguns minutos de prazer e se prendem no altar da idolatria sexual, ou a pornografia, ou a sensualidade, ou ali no seu quarto projetos que atraem demônios. Existem outros tipos de crentes que valorizam tanto sua família que olham para o seu quarto e dizem: o meu quarto é altar de Deus. Enquanto tem pessoas que o seu quarto é o local de sua queda, porque como disse o salmista, os ímpios em sua cama tramam planos malignos. Os servos de Deus. Mateus 6,6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Enquanto Acasias, em um quarto ou de um quarto, sua derrota é decretada, a experiência de Elias com o quarto é de vitória. O filho da viúva de Sarepta morreu. E Elias no quarto ora e o menino ressuscita. Eu quero lhe chamar a atenção de que Deus quer se manifestar como se manifestava no seu quarto. Deus desceu na cama para conversar com Samuel. Num quarto alto, Pedro ora e Dorcas é ressuscitada. Sua cama, seu quarto deve ser um ambiente de revelações de Deus, de reflexões bíblicas, de projetos para o benefício do reino. Em segundo lugar, diz a Bíblia que Acasias caiu de um quarto, câmara, lugar alto. Deus tem lugares altos para os seus servos. Deus tem levantado a sua igreja. Deus tem levantado os seus ministros. Mas muitos de nós não temos maturidade para nos mantermos nos lugares altos. Eu costumo dizer que quem foi levantado por Deus não fica parado lá em cima, porque ele sempre estará descendo para fazer outros subirem. Só que quem se sente no topo e de lá nunca quer descer, quem se sente nos lugares altos e sempre se dedica a olhar as pessoas de cima para baixo, lá em cima o vento é mais forte. E quem não ajudou ninguém na subida para chegar lá em cima sozinho, dificilmente terá alguém lá em cima para mantê-lo lá. Dos lugares altos o diabo tem dito, tem derrubado, e nos lugares altos o diabo tem dito a muita gente: lança-te daqui abaixo. Porque todo aquele que pelo diabo foi levantado, por Deus ou por qualquer homem, pode ser derrubado. Mas aquele que por Deus foi colocado lá em cima, precisa se manter em humildade, para que por Deus seja mantido lá. Nem homem, nem diabo vai derrubar você.
Acasias cai. Enquanto no versículo 2, Acasias cai, diz a Bíblia no versículo 3, todavia, um anjo do Senhor disse a Elias, sobe. Então no versículo 2 tem a queda do ímpio. No versículo 3 tem a subida do justo. Deus está fazendo isso nessa última hora, decretando a queda dos que se levantam contra o seu povo e decretando a subida daqueles que lhe chamam pelo nome. Sobe, porque o Senhor aparece a Elias com essa palavra. Sobe para se encontrar com os mensageiros do rei, porque quando ele adoece, ele manda os seus mensageiros irem a Ecrom, 60 quilômetros depois de Samaria, consultar não a Baal, mas Baal-Zebub, ou o Deus das moscas. Um nome ou um título de desonra, Senhor das moscas, que colocaram em Jesus, em Mateus 10, versículo 25. Um Deus que tirava a honra do verdadeiro Deus. A idolatria em Israel, apesar de 10 anos atrás, Elias ter lutado contra a idolatria, orado, fogo do céu desceu, os falsos profetas morreram, mas agora ainda tem sacerdotes em Ecrom, e esse rei, Acasias, ao invés de consultar o verdadeiro Deus e o verdadeiro profeta, envia soldados a consultar a Baal, através dos seus sacerdotes, lá em Ecrom, sabendo que há um Deus que age em Israel através do seu profeta. Quando ele manda os seus mensageiros buscar uma informação se seria recuperado daquela enfermidade ou não, ele não busca em Israel, mas ele manda consultar em Ecrom. Nessa ação ele teme que as pessoas ali saibam da sua doença, que as pessoas ali saibam do seu fracasso. Moabe já não o respeita mais. Será que o povo, sob a sua liderança, os respeitará? Então eu não vou orar aqui, eu não vou expressar a minha necessidade aqui. Vamos clamar a Baal-Zebub, porque os sacerdotes de lá manterão a informação que eu estou doente lá, e não será divulgado aqui. Aqui ninguém sabe que eu estou doente. Aqui ninguém sabe que eu estou enfermo. Então vou mandar os mensageiros irem lá, para que a informação não chegue aqui. Porém, há 2 versículos na Bíblia que eu quero ler para vocês. Enquanto ele manda os mensageiros consultarem 60 quilômetros depois, para ver se curaria da doença ou não, para esconder sua fraqueza, para esconder sua limitação, dizendo, aqui ninguém saberá, aqui ninguém terá essa informação. Olha o que diz Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar o segredo aos seus servos, os seus profetas. João 15,15. Não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, enquanto ele diz, vão lá em Ecrom, consultar Baal e o sacerdote de lá, para que ninguém saiba aqui, o anjo diz aqui para Elias, ele está doente? Fala que não vai ter cura, porque enquanto ele está querendo consultar lá para esconder, eu já estou te revelando aqui, e você vai falar para ele o que eu te falei. Elias sobe para se encontrar com os mensageiros de Acasias, e ele diz assim, por que você está indo consultar o Deus de Ecrom? Por acaso não há um Deus em Israel, para que você vá consultar os senhores das moscas? Agora, portanto, assim diz o Senhor, tu não descerás da cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu, os mensageiros voltaram, e deram as características de um homem que mandou dar uma palavra ao rei. Quando eles dão as características de Elias ao rei, o rei simplesmente diz, já sei quem é. É Elias para ter tanta audácia. Nesse momento, o rei pensa, se eu morro, ele também morre.
Se eu for, ele irá comigo. E aí, ele manda um capitão com 50 homens, depois ele manda um segundo capitão com mais 50 homens, e depois ele manda um terceiro capitão com mais 50 homens. Então, ao todo, nós temos 50, 50, 50, com 3 capitães, 153 homens que vão até o profeta Elias por ordem do rei. Mas lembrem-se, por favor, antes de você condenar de forma errônea o profeta Elias. O terceiro, o anjo disse a Elias, diante do terceiro capitão, com esse aí você vai. Não temas. Por quê? Porque havia uma grande possibilidade de, enquanto Elias fosse com eles, Elias fosse morto pela espada do capitão ou dos soldados, porque o rei não suportava o ministério do profeta. E eu acho maravilhoso, é que a mãe de Acasias disse assim para Elias, que me façam os deuses outro tanto que você fez aos meus falsos profetas, se amanhã, a esta mesma hora, tua cabeça não rolar. Elias ficou com medo, desanimou, ficou depressivo pela ameaça da Jeza. Mas agora Acasias manda 150 homens e Elias permanece firme no seu propósito. O camarada evoluiu, o camarada cresceu, e aquele que fugiu de uma mulher não foge nem de um macho, nem de 150 machos. Por quê? Porque as pessoas mudam, as pessoas se desenvolvem, as pessoas crescem e precisam crescer em coragem. São nesses 3 capitães que eu quero dividir a minha mensagem em 3 lições para vocês nesta noite. 3 homens e um profeta. O primeiro capitão, com 50 homens, vem sob a ordem de Acasias, mas também sem respeito pelo profeta. E diz o que ao profeta? Homem de Deus! É uma expressão saindo dos inimigos de Deus, irônica. Homem de Deus! O rei diz, desce. Elias então também ironiza, e Elias gostava de ironizar. O mundo vinha de lá para cá, Elias também ia daqui para lá. Assim ele fez com os profetas de Baal, assim ele faz com o capitão e seus 50. O que eu sou? Homem de Deus? Se eu sou um homem de Deus, vai descer fogo do céu. Pensa num cabra que gostava de fogo. Vai descer fogo do céu e vai consumir você e os seus 50 homens. Irmão, na hora, desceu o fogo do céu e consumiu os 50 homens. O rei enviou mais um capitão com mais 50. Esse aqui é afogado. Homem de Deus, desce depressa. Se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50 homens. Na hora. O primeiro virou carvão, esse aqui virou churrasco. Elias tinha a unção. Elias tinha a autoridade. Que no Antigo Testamento a palavra teológica para tal autoridade é porção. Era uma medida de autoridade que Deus dava a alguns. Lembra o que Eliseu pediu a Elias? Dá-me a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Dá-me a porção dobrada do teu Espírito. Porção. Quando o camarada tinha a porção, ele ficava assim como Elias. Bravo, valente. O que eu sou? Vai descer fogo do céu. Ele tinha essa porção de autoridade. E ninguém conseguia tirar. Só Deus para tratar um camarada como esse. E entenda que Deus não anula a personalidade dos seus profetas. Tem gente que ouve certo tipo de mensagem. E tem gente que, se não conhece o pastor Éder, e é abordado pelo pastor Éder, antes de me passar o microfone, deu as instruções de como se ouvia a palavra de Deus. Sobre isso eu e o Luiz comentávamos no carro. Mas tem gente que não suporta. Alguém pode dizer, que brutalidade, que ignorância. Eu fazendo uma live ontem, e eu comecei a falar sobre crentes que dizem que são apaixonados em Jesus. No domingo à noite, declaram que são apaixonados em Jesus, mas na segunda não pega na Bíblia 1 minuto para ler. E aí, nas suas músicas de paixão, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo. Louvar é elogiar. E como que você pode elogiar quem você não conhece? Porque você só conhece Deus se você estuda a Bíblia. Aleluia. Então, você não conseguirá louvá-lo sem meditar nas Escrituras Sagradas. Neste momento, eu coloquei veemência nas minhas palavras. E algumas pessoas disseram na live, não suporto ouvir esse cara. Ele é muito estressado. E eu tive que responder. Eu disse, o Espírito de Deus não anula a personalidade dos seus profetas. Alguns ele usa na paciência de Moisés. Ou na humildade de Eliseu. Que não sou eu, meu nome é com Z, Eliseu da Bíblia é com S.
Eu ainda estou me aperfeiçoando em Cristo, crescendo em Cristo Jesus. Perceba que Eliseu era calmíssimo, só trabalhava com água. Elias era com fogo, Eliseu era com água. O que ele fazia em Elias? Lavava as mãos de Elias com água. Primeiro milagre dele. Onde está o Deus de Elias? Joga a capa, as águas do Jordão se abrem. Depois a água do lugar que ele estava era ruim. Mandou trazer sal, a água ficou boa. Depois os reis precisaram de água numa guerra. Ele disse, vocês não vão ver chuva nem ver vento, mas vai fluir água aqui do vale. E fluiu o quê? Água. E o que ele fez? Flutuar o machado. Aonde? Nas águas. Eliseu era de água, de boa, tranquilão. Elias, fogo. E Deus usou ambos, porque Deus não vai anular a personalidade dos seus servos para agradar A ou B. O Espírito Santo já nos chamou, conhecendo da nossa personalidade. Deus vai nos tratando com o passar dos tempos. Anular? Nunca. Perfeito, só Jesus, tá? Fica de boa. Então você pega a mensagem, recebe a palavra, e Elias é um camarada que tem uma personalidade firme, tem a porção da autoridade que Deus lhe deu, e aí, meu irmão, ele usa essa autoridade para o fogo. Por quê? Porque ele tinha a porção. Mas isso é uma coisa interessante no Antigo Testamento. Deus dava a porção a alguns. Aí vem Jesus na dispensação da graça e diz, eu não vos dou o Espírito por medida. Sabe o que é medida? Eu não vos dou por porção. Eu não vou dar um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Não. O Espírito Santo habita na igreja. E toda a igreja pode sentir e ter a mesma unção que esses homens tinham, que eles desejavam ter sobre, nós temos aqui dentro para vencer o mundo das trevas. Aleluia. Só que Elias usa a porção da autoridade que tem e diz, é sobre de Deus vai acontecer isso. E aí vem o terceiro capitão. Vamos aprender sobre o primeiro capitão. O primeiro capitão é aquele que só quer que você desça. Repito. O primeiro capitão é aquele tipo de gente que só quer que você desça. Deus te exaltou, Deus te levantou, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma família, Deus te deu uma estratégia, Deus te deu algo. E esse alguém simplesmente olha para você e diz, desce. Aí você diz, não, sobe aqui. Ele diz, não, desce aqui. Não quer pagar o preço que você pagou para chegar onde chegou. Quer simplesmente que você abra a mão daquilo que você conquistou. Porque não suporta te ver lá em cima. A prostituta não quer pagar o preço pelo casamento como você pagou. Ela só quer destruir o teu casamento. O ministro invejoso não quer pagar o preço que você pagou para se desenvolver no ministério. Ele só não quer que você se mantenha no ministério que Deus lhe deu. Igualzinho aconteceu com Neemias, capítulo 6, versículo 2. Disseram a ele, vem, congreguemo-nos e falemos entre nós. Aí Neemias disse, eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra. Ô irmão, tem gente que quer que você desça ao nível. Aí você diz, não, é melhor tu subir o teu, porque para aí eu não volto mais. Mas por quê? Quem já experimentou a profundidade não volta mais para a superficialidade. Alguém já me disse, para de pregar os temas que você prega. Para de pregar os temas que você prega. Não tem como voltar mais, irmão. Depois que você experimenta um nível de profundidade na palavra, você não consegue voltar mais. Deixa eu lhe dizer, eu já passei por onde muita gente está passando e quero chegar onde grandes homens de Deus chegaram. Para trás eu não volto, eu vou avançar. E como a igreja faz, eu também vou fazer. Eu vou subir cada vez mais. Você também tem que se manter na sua posição e não descer o nível. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Não retroceda, se mantenha. Foi o anjo que disse a Elias, sobe, se mantenha aí. Elias subiu e se manteve ali. Então tem gente que não quer se esforçar como você, mas quer te arrastar para baixo. São pessoas tóxicas, são pessoas que não conseguem ter o nível de revelação que você tem. É o Ló na vida de Abrão, que só quando ele se afasta, Deus abre os olhos de Abrão. É o João Marcos, que no momento será um tropeço para Paulo e tem que retroceder. Ainda que lá na frente Paulo mande que ele volte, mas no momento
ele só vai atrasar o Paulo. São as virgens loucas que dizem às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Dai-nos. Se é dar, é de graça. As prudentes disseram: nananina não, dá não. Vai em quem vende e compra. Paga o preço. Porque unção não é de graça. Elas sabiam de vendiam, elas tinham dinheiro, mas não compraram com antecipação. Por quê? Porque queria pegar de graça das virgens prudentes. E as prudentes disseram: nananina, não. Para chegar no meu nível, para chegar comigo, para estar do meu lado, para crescer comigo, você não vai me arrastar para baixo. Você tem que querer subir o nível que eu subi. Você precisa entender Efésios 1. Ele já nos estabeleceu na ambiência celestial. Você está acima da cultura desse mundo. Irmão, você não precisa pecar para mostrar que é humano, porque Jesus está no céu humano e é santo, santo, santo. Você não precisa descer ao nível dos ladrões para ser um bom vendedor. Deus já te colocou num nível acima disso. Você vende pela verdade. E se não vender, se não conquistar por causa da verdade, se mantenha com a verdade. É melhor aí com a verdade do que descer o nível e ser envergonhado pelo diabo. O que disseram a Jesus lá na cruz? Salvaste aos outros, salva a ti mesmo e a nós também. Desça agora da cruz e creremos nele. Mateus 27, 42. E o que Jesus disse? Não desço, porque se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos para o inferno. Mas porque Jesus não desceu da cruz, as mansões celestiais estão preparadas para nós. Não vamos descer, vamos subir o nível, em nome de Jesus. Olha só, o primeiro reflete um tipo de pessoa, só quer que você desça. Não quer subir, não quer chegar onde Deus te colocou. E o segundo é aquele tipo de gente que vem com pressa. Olhou para o ministro de Deus e disse assim: homem de Deus, desce depressa. Ele disse: não, o que vai descer depressa é fogo, tome-lhe fogo. Ou seja, é um tipo de gente que a sua vida é baseada na pressa. Ou Deus faz, ou eu desvio. Deus faz, porque eu decreto. Ou Deus faz, ou Deus faz. Algumas pessoas pensam que através de suas canções, através de suas pregações, estão decretando contra Deus. Estão colocando Deus na parede. Queridão, Deus é soberano e Ele tem a hora certa de trabalhar na sua vida. Deus é soberano, minha irmã, e tem a hora certa de decretar o que é necessário para o seu milagre acontecer. A pressa tem matado muitos ministros. A pressa tem destruído muitos ministérios. A pressa tem feito com que muita gente tome decisões erradas. Em João capítulo 7, os irmãos de Jesus disseram a ele: apressa-te, vai logo a Jerusalém, mostra que tu és o Messias. Jesus disse: o vosso tempo sempre é pronto, o meu tempo ainda não chegou. Existem pessoas que, ao invés de se preparar no tempo da espera, eles se apressam. Querido, aprenda que primeiro você tem que ter estrutura, para depois você ter sucesso na vida. Paulo foi um homem de preparo. Atos 9, versículo 20 ao versículo 22, há um período de distância de um ano de preparo. Paulo, em Atos 10, só surge no 11, há uma ausência do mesmo, mais 10 anos no anonimato, em Tarso. É aí que Barnabé se lembra dele. Abraão esperou de 23 a 25 anos para a promessa chamada sorriso se cumprir. O povo de Deus do Egito, mais de 400 anos de espera. José, 13 anos de espera. Jesus, enquanto esperava do céu para cumprir seu ministério público, 33 anos teve o nosso Jesus. Se prepara 30 para cumprir o ministério de 3. Processo da espera. E enquanto o tempo não chega, você precisa se preparar. Eu costumo dizer que o sucesso ou o bom resultado é o encontro da oportunidade
com o preparo. Enquanto não chegou o tempo de Deus para a sua vida, vai se preparando, vai se aprofundando, vai levando uma vida de oração, vai estudando, vai pesquisando, porque quando chegar a sua hora, muitas obras de Deus serão sustentadas pela sua vida. Muitas pessoas serão alcançadas pelo seu ministério, pela unção de Deus na sua família. Salmo 40, o salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor. Primeiro, ele se inclinou para mim. Segundo, ele ouviu o meu clamor. Terceiro, me tirou de um lago horrível. Quarto, pôs os meus pés sobre a rocha. Quinto, firmou os meus passos. Sexto, pôs um novo cântico na minha boca. Sétimo, testemunho, muitos verão isso e confiarão no Senhor. Olha o último resultado de esperar em Deus. Muitos verão e confiarão no Senhor. Um dia você vai dizer: o meu segredo foi esperar em Deus orando. Foi esperar em Deus me preparando. Aconteceu! E aí você vai consolar aqueles que estiverem atribulados pelas tribulações que você já passou. Não é pela pressa que o Deus de Elias vai descer, é na espera. O versículo que todos nós vibramos com ele, Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha o que a espera em Deus faz. Sobe como asa, com asas como de águia, voando, depois correndo, depois andando. É diferente do que muita gente projeta. A gente diz: eu começo andando, depois eu corro para depois voar. Mas na espera em Deus é o contrário. Às vezes você está voando e Deus diz: calma. Aí você corre e Deus diz: espera. Aí tu anda. Quando tu anda, tu está esperando. Jesus nunca correu, só andou, até sobre as águas. Grave uma coisa na sua mente: tudo tem um tempo determinado. A pressa adoece muita gente. A pressa faz muita gente casar errado, tomar decisões erradas, fazer mudanças erradas. Pastor, quando que eu sei o tempo de Deus para a minha vida? Na multidão de muitos conselhos, os sonhos se realizarão. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. O crente tem a certeza aqui dentro quando é a hora de Deus para a sua vida, quando é o momento de Deus para a realização do seu sonho. O primeiro só quer que Elias desça. Não desce Elias, desce o juízo de Deus. O segundo quer que Elias desça com pressa. Não vai descer na pressa. O que desce com pressa é o fogo. Aí vem o terceiro. Esse aqui é crente. Esse aqui me enriquece com as suas lições. Eu não sei se você percebeu. O terceiro capitão vem, primeira coisa que está escrito, versículo do número 13. E o terceiro capitão dos 50 chegou e caiu de joelhos. Eu vou repetir. Chegou e caiu de joelhos. Ai, irmão, esse aqui já começou em cima, porque para Deus, quem se ajoelha, sobe. Para Deus, quem se ajoelha, vai alcançar firmeza. Num tempo em que os homens se consideram deuses, num tempo em que a mídia centraliza tudo em nós, porque as propagandas é você, tudo é para satisfazer você. Quando você fica de joelhos diante de Deus, você está dizendo: eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou um Deus. Eu não me comparo a ti. Eu sou pó diante da tua grandeza. Eu sou fraco diante da tua força. Eu me humilho diante de ti. Esse homem cai de joelho. E quem estuda a Bíblia sabe. O rei, o profeta e o sacerdote,
era a representação legal de Deus na terra. Ali está o profeta, ele cai de joelhos. Irmão, aqui está uma lição que Deus colocou no meu coração para falar a crentes aqui. Jesus está esperando você voltar a ficar de joelhos diante dele. Porque o fato de nos mantermos em pé, às vezes funciona, mas a oração com humildade precisa voltar a ser resgatada. Você já percebeu que em João 11, a mesma palavra de a mesma palavra de Marta, é a mesma palavra de Maria? Marta chega e diz, se o Senhor estivesse aqui, fé no passado, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, e ela é boa de escatologia. Olha o que ela diz. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ela põe a fé primeiro no passado, agora ela põe a fé no futuro. São as mesmas palavras. Vem Maria e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, quando Maria vem, Jesus chorou. Foi com ela. Se comoveu e ressuscitou Lázaro. Com Marta, Jesus debate. Com Maria, Jesus sente e pergunta onde é que ele está. Mas foram as mesmas palavras. A diferença é que Marta vem, mas fica em pé. Maria vem e cai de joelho. O meu pai sempre me dizia, meu filho, aprenda a orar de madrugada. Eu perguntei, por que, pai? Tanto sono que a gente sente. Aí a resposta foi, a fila é menor. Enquanto muitos dormem, você estará guerreando de joelho. É simplesmente um ato de humildade. Esse homem vem diferente dos outros. O primeiro quer roubar a posição. O segundo é apressado. O terceiro se ajoelha com humildade. Ainda diz assim, homem de Deus, suplico-te que a minha vida, agora, e a vida destes 50 teus servos não são meus soldados, não são soldados do rei, são servos teus. Suplico-te pela minha vida e pela vida, fala deles. Sabe o que esse camarada está fazendo? Intercedendo. O ministério da intercessão é o ministério do anonimato. Mas sem esse ministério ninguém cresce. Sem esse ministério ninguém conquista. O ministério da intercessão. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. O camarada está de joelho, intercedendo por aqueles que estão abaixo da autoridade dele. Você é pai, você é mãe. Tem gente debaixo da sua autoridade. E a maior prova de amor é você continuar intercedendo pelos seus filhos. É você continuar intercedendo por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Quando nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes a anjos. Porque anjos adoram sem cessar. Quando nós pregamos, nós nos tornamos semelhantes aos apóstolos. Porque a marca deles foi a pregação. Mas quando você intercede, você se torna semelhante a Jesus. Porque o que Jesus está fazendo no céu, ao lado de Deus, é intercedendo por aqueles que nele esperam. Resgate o ministério da intercessão. Já oraste por alguém hoje? A gente tem a facilidade de apontar erros, de criticar, de falar mal. Já oraste por algum líder hoje? Alguém disse, pastor, estou decepcionada com você. Eu disse, é porque você deixou de orar por mim. Me admirou demais e intercedeu menos. E eu te dou um conselho, admire menos, interceda mais. Se você não interceder por aqueles que você admira, com certeza, em algum momento, eles decepcionarão você. Esse camarada chega diante do profeta e diz, tem misericórdia da vida deles. Aqui tem 50 homens. E eu estou de joelhos, intercedendo por eles. Olha o que ele diz. Ali desceu fogo do céu. Queimou os 2 capitães anteriores. Eu te peço que a minha vida seja preciosa aos teus olhos. Irmão, Elias, como eu já disse, era um cabra com a natureza difícil. Elias está olhando assim, sei não. Aí o anjo desceu no 15 e disse, ei, com esse aí tu vai. Elias não desce. É o anjo que desce. E diz, com esse aí, com o humilde, você vai. Ninguém conseguiu arrancar o profeta de lá.
Mas a humildade desse camarada tira o anjo do céu e tira Elias do topo do monte. Se você entendesse o que Deus está lhe dizendo. Haverá momentos que as suas maiores conquistas será quando você reconhecer a sua pequenez. Haverá momentos que a sua conquista será efetuada quando você reconhecer a autoridade de Deus na vida de um homem de Deus. Esse camarada vem, se submete à autoridade de Deus na vida do profeta. E o Espírito me instruiu enquanto eu estava sentado ali fazendo minhas anotações. Salmo 138, 6. Ainda que Deus seja grande e excelso em poder, Ele presta muita atenção em quem é humilde. E o versículo conclui: mas o soberbo, ele conhece a distância. Por quê? Porque quando Deus vê o soberbo, ele se lembra de Satanás. Mas quando Deus vê o humilde, ele se lembra de Jesus. O diabo disse: subirei. Jesus disse: descerei. O diabo disse: serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: serei semelhante aos homens. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu, mas subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia! Escute o que eu vou lhe dizer ainda. Vou ler para você. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diante da honra, antes da honra, precedendo a honra, vai a humildade. Aqui, querido, aqui está a humildade. Diante da honra, vai a humildade. Se eu quero a honra, a humildade tem que chegar primeiro. O destino da honra é alcançar a verdadeira humildade. Onde não houver humildade, não foi honra de Deus. E nós temos perdido nossas famílias por orgulhos satânicos em muitas áreas da nossa vida. Aí, eu quero encerrar a mensagem mudando um conceito. Eu sou pentecostal, assembleano, e onde eu escuto mais isso é na assembleia. Os humilhados serão exaltados. Quem humilhou você vai ver Deus exaltar você. Você que foi humilhado, você vai ser exaltado. Aí eu pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Pastor, foi Jesus que disse que os humilhados serão exaltados. Aí qualquer crente que se receber uma exortação do pastor vai para o Facebook, se sentindo triste. Aí coloca lá, a igreja que eu faço parte me humilhou, por isso que não voto para a igreja, porque o olhar das outras ovelhas humilha eu. Mentira, tu não vota com medo dos olhares das ovelhas, tu não vota porque tu gosta de olhar o que tu está olhando aí no mundão. Mas os humilhados serão exaltados e a roda vai girar. E eu que estou aqui embaixo, eu vou estar lá em cima. Porque eu fui humilhado, eu vou ser exaltado. Não está isso na Bíblia. Bora ler o que Jesus disse? Bora. Lucas 14, 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se humilhar. Aleluia. Esse, aleluia, será exaltado. H foi humilhada por Sara. Ela saiu da casa. Mas o anjo apareceu a H e disse: volta e humilha-te. Ser humilhado é diferente de se humilhar. Então, às vezes, Deus permite que alguém me humilhe. É porque eu não estou me humilhando. Então, a promessa de exaltação não é para quem foi humilhado. A promessa de exaltação é para aquele que a si mesmo se humilha. É para aquele que a si mesmo reconhece sua dependência. É aquele que reconhece em si mesmo a sua necessidade. Então guarda essa palavra. São princípios de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua empresa. Eu não sei em que área Deus está te usando. Não roube, não deseje a posição de ninguém.
Deus tem um monte para você também. Não se apresse para que Deus desça em seu favor. Calma, no tempo certo. Ou Deus desce, ou você sobe, mas na hora certa vai dar tudo certo. Terceiro, mantenha-se numa vida de humildade. Reconheça, volte atrás, retroceda quando necessário, mas se humilhe, porque o soberbo Deus abate. Aquele que se humilha, Deus o exalta.